A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos falar de um caso bastante delicado que a gente sabe que vai acontecer mais e mais nas igrejas. Um casal acusou uma igreja presbiteriana lá de Aracaju, de Sergipe, de homofobia. Segundo o casal, eles iriam se batizar no último dia 15, né? Acho que foi domingo passado. E na hora de se batizar não foi permitido o batismo. Pois é, querido, não foi permitido o batismo, e aí eles chamaram a polícia, dizendo que a igreja estava sendo homofóbica com eles. O que eu penso sobre isso, querido? Na realidade, a gente, antes de eu entrar em alguma instituição, eu preciso, na realidade, estudar sobre ela. Eu preciso saber o que essa instituição pede. As igrejas, elas têm regras. A Bíblia é a nossa regra. A nossa fé, ela vem pela palavra de Deus, é o que está escrito na Bíblia. Não sou eu que inventei, não é o pastor lá da presbiteriana que inventou, não é. E o mundo, eles sabem disso, mas eles se fazem de cego e de surdo. Ou seja, a palavra de Deus, ela abomina a prática homossexual. Vai lá, dá uma lida lá no livro de Gênesis, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Entre outros textos da Bíblia, a própria Bíblia diz que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Ou seja, não somos nós que falamos. E para eu entrar numa instituição dessa, eu preciso estar dentro da regra. Se eu não estou dentro da regra, eu não posso entrar lá e pronto, acabou. Não tenho que acusar o pastor. Não tenho que condenar o pastor. Porque não foi ele que inventou as regras, foi Deus. É culpa Deus. Culpa Deus por isso. A Bíblia diz que é pecado e pronto, e acabou. Não é questão de ser homofóbico. Não é questão de nós sermos homofóbicos. Não tem nada a ver com isso. Eu não sou homofóbico. Conheço pessoas que são homossexuais. Vivo com elas tranquilamente. Não tenho problema nenhum. Só que se me perguntar se é pecado, eu preciso falar que é pecado porque é o que a Bíblia diz. E aí o camarada... eu acredito até mesmo eu não vou dizer que é inocência, porque no século XXI, o cara não saber que a prática homossexual não é pecado, então o cara vai tentar se batizar, e aí lhe é negado, porque ele mora com uma outra pessoa, né? Ele mora com uma outra pessoa, e aí ele fala que a igreja é homofóbica, que Jesus, não sei o que. Jesus, ele perdoou também a mulher adúltera, mas Jesus, ele falou para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Você pode ser homossexual, sim, mas se você quiser entrar numa igreja evangélica, você não pode pecar mais, porque isso, na Bíblia Sagrada, é uma prática pecaminosa. Então a Bíblia condena esse tipo de coisa, não somos nós que condenamos, é a Bíblia, é a palavra de Deus que condena essa prática. Vamos ver a reportagem aí, o que aconteceu, uma reportagem bastante extensa, mas dá uma olhada em que aconteceu. Bom, esses são os dois rapazes, né, que acusam a igreja de homofobia. Eles disseram que teve uma preparação de 6 semanas para que eles pudessem se batizar, ou melhor, o mais alto, né, que ia se batizar. O nome deles é João e Jadson. A gente vê aí o rapaz que ia se batizar com a camisa do batismo, e quando chega próximo do batismo, no dia do batismo, ele não se batizou. Olha a história aí. Eu cheguei às 9, como foi solicitado, que a gente chegasse, todos que fossem pro batismo chegassem antes, porque o culto começava às 10, a gente iria assistir todo o culto, e após o culto haveria o batismo. E aí, então, terminou-se o culto e começou a parte do batismo, né? Começou a ser chamado nome por nome, em ordem alfabética, e a ler o testemunho de cada pessoa. E eu, na minha expectativa de que o meu seria chamado, e iriam ler o meu testemunho. E não foi isso que aconteceu. Logo após, acho que já estava na letra D da sequência, eles começaram, uma moça subiu no altar, trocou as folhas com a filha do pastor, que estava no momento lendo os testemunhos, e falou alguma coisa no ouvido dela. Desceu e logo depois o rapaz já veio me chamar, dizendo que o pastor queria falar comigo em uma sala. O rapaz diz que, além de não ter sido informado em nenhum momento durante a preparação, foi retirado da cerimônia de forma grotesca e ficou trancado em uma sala com 2 representantes da igreja. Ele me chamou, disse assim: vamos aqui na sala, segurando desta forma, no pescoço mesmo,
ele me levou para uma sala ao qual estava ele, no caso, que era um líder, e mais um pastor auxiliar. E os dois, né, fez todo esse ato de qual dizer que eu não poderia me batizar hoje, que eu teria que esperar para falar com o pastor principal da igreja, para que aí ele me explicasse e que esse ainda não era o momento de eu me batizar. E também ele, a todo custo, tipo, me direcionava, porque esse era o problema, que eu era casado com outro homem e eu era homossexual. Então, assim, deixaram bem claro. E, assim, foi algo muito constrangedor, a igreja lotada de fiéis. Eu acho que todos os domingos são sempre lotados essa igreja. E, assim, foi muito constrangedor a minha saída e não meu retorno. Eu fiquei sem chão, eu fiquei sem palavras, e ainda ele usou o termo: eu vou orar por você. Enquanto isso, Jadson, que também estava na cerimônia, percebia que algo estava errado. E quando passou o nome dele, eu vi que minha mãe estava nervosa, porque pulou o nome dele. Eu disse: mãe, cadê João? E eu vi ela muito nervosa. Ela fez um rapaz e levou ele por aqui. Aí na mesma hora eu, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu levantei e saí correndo. Quando eu busquei ele aqui fora, eu não achei. Aí uma moça me disse: olha, levaram ele para aquela sala. Aí eu fui para a sala. Quando eu tentei entrar, a porta estava fechada. Eu bati na porta incessantemente, a porta de vidro transparente. Dava para ver que eles estavam fazendo uma coisa que, tipo, uma agressão psicológica, porque eu acho que quando você chama uma pessoa no momento que ela está preparada para receber o batismo, que é descer nas águas, que é o que Jesus pregou, o amor para que a gente pudesse renascer e ser uma nova criatura. E eu batia porque, assim, eu hoje posso dizer fui membro dessa casa durante 2 anos, eu sou dizimista fiel dessa casa. Agora, se realmente eles levaram o João para uma sala, realmente está muito errado. Olha o momento que a polícia chegou aí, gente. Liguei para a polícia na mesma hora, acionei a polícia veio até o local, ficou aqui no local, nos acolheu, ouviu a gente, ficou o tempo todo dando atenção, e o pastor não desceu em momento nenhum. A gente passou 2 horas com a polícia e o pastor não desceu. Eu sirvo ao Deus do amor. Eu sirvo a Jesus, que amou o leproso, amou o pecador, amou todos os tipos de pessoa. E o que vocês fizeram aqui não foi uma forma de amor. Isso foi um crime e isso precisa ser levado para frente. E eu vou expor para que outras pessoas não passem pelo que a gente passou hoje. Bom, e o rapaz que vai se batizar, né, ou queria se batizar, ele vai se pronunciar qual é o sentimento dele com toda essa situação que ele acabou passando. Veja aí. Eu fico sem acreditar. Será que eu realmente estou passando por uma situação dessa? Em um século ao qual tudo isso já devia ser abominável, já devia ser extinguido da era, o preconceito, a homofobia, o racismo, todos esses tipos de coisas ao qual gera algum peso para o ser humano. Você sabe o que é uma palavra de peso? As pessoas não têm, né, assim, o que eles fizeram hoje comigo me abateu de um jeito que eu realmente ainda estou sem acreditar com toda essa situação. Pois é, querido, vamos ver aí então a versão do pastor da igreja. O pastor da igreja que estava, né, naquele momento. Dá uma olhada no que ele falou aí. Eu sou o pastor Jeter, um dos pastores da Igreja Presbiteriana Renovada em Aracaju. Estou representando esta amada instituição em virtude do pastor presidente, pastor Marcos Andrade, estar em viagem. Há 40 anos estamos no estado de Sergipe, zelando pela palavra de Deus, compartilhando o evangelho, as boas novas, amando a Deus e amando o próximo. A Bíblia é o nosso livro de regra, de fé e prática. A nossa convicção está baseada nela. Não somos guiados por discriminação, por desrespeito, e temos provado isso em cada ano. A Constituição Federal nos garante uma liberdade de crença, de consciência e uma liberdade religiosa. Em um dos cursos da nossa igreja, chamado Primeiros Passos, um curso onde nós começamos a ensinar verdades básicas sobre a palavra de Deus. Na terceira lição, nós falamos sobre família e sexualidade, o que nós acreditamos de acordo com a palavra de Deus. Continuaremos firmes em nosso estado, procurando zelar pela palavra de Deus, compartilhar o evangelho, buscando sempre o melhor para o próximo, abençoando nossa cidade, abençoando nosso estado e nossa nação.
Todos são muito bem-vindos à família renovada, mas nós não abrimos mão dos princípios e valores que a palavra de Deus nos diz. Baseados nessa convicção, nós queremos e pedimos para que Deus nos abençoe e nos guarde. Pois é, querido, eu quero dar os meus parabéns para o pastor da igreja presbiteriana lá de Sergipe, que Deus ele venha te abençoar grandemente em nome de Jesus Cristo. Sei que é difícil, sei que vai ter muitos levantes, sei que as pessoas vão te criticar bastante, mas você fez aquilo que está na palavra de Deus. Aquilo que está escrito na palavra de Deus. Você não deve refugar, porque senão naquele grande dia Deus ele vai cobrar isso de você. Então, meus parabéns. Então, você foi de fato crente, corajoso. A gente sabe que não é fácil. O mundo vai te criticar, as pessoas vão tacar pedra, mas a gente tem que fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não foi eu que inventei, não foi o pastor aí que inventou. É a palavra de Deus. Está escrito. Se você quer fazer parte de uma igreja, se você é um ladrão, você precisa parar de roubar. Sabe? Se você pratica qualquer tipo de pecado, você precisa parar. Ah, pastor, mas lá dentro tem gente que também peca. Sim, então é errado também. Vão para o inferno também. Mas nós estamos falando de pessoas que querem um compromisso com Deus. Se você quer um compromisso de verdade com Deus, você precisa parar de pecar. Amém, querido? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.